Bom, pessoal, reiniciando, espero que vocês estejam vendo minha tela. Estou de novo aqui com a NBR 9050, a atualização de 2015. Vou passar direto aqui agora para algumas definições. Em termos de definições que a NBR considera, tá? Acessibilidade, está escrito o texto aí, depois eu acho que está publicado também lá no Classroom essa norma, se você já ainda não tem, inclusive com os meus grifos aqui, e também mais algumas outros links e postagens lá que eu achei bem bacana, e até inclusive alguns arquivos para ajudar vocês no projeto, tá? Então vamos lá, termos de definições, acessibilidade, o que é importante aqui é o termo pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, espaços, né, edificações, transportes, tudo relacionado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E aí é importante, às vezes eu mesmo acabo errando, que a gente não fala mais PNE, ou que era o termo utilizado para portador de necessidades especiais, né? Esse termo foi alterado já há algum tempo, então não é mais portador de necessidades especiais, ou que a gente usava como PNE, mas sim PCD, pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Peço que vocês tenham atenção a isso e usar o termo correto a partir de agora, para quem estava usando o termo PNE. Então, banheiro PCD e não banheiro PNE, um espaço para PCD ou espaço para pessoa com deficiência, e não mais usar o PNE, que é o portador de necessidades especiais, ok? Outro item aqui importante, outro termo importante é o acessível. Comentei com isso, acho que, se eu não me engano, naquele quiz que eu fiz com vocês, sobre quem atende, para quem é o espaço acessível, né? Então, espaços mobiliários, equipamentos e tudo mais, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa. Isso é extremamente importante para a gente entender que quando a gente está fazendo o projeto, a gente não pensa em atender a população, as pessoas sem deficiência, né? Uma pessoa com a mobilidade completa, né? Sem nenhum tipo de desabilidade, e depois a gente faz um espaço específico para a pessoa com deficiência. Então a gente pensa numa sala de aula, por exemplo, com banheiros e o banheiro para a pessoa com deficiência. Então, isso sim, a gente tem que fazer, a norma fala sobre isso, mas é importante a gente entender que o espaço tem que ser acessível para qualquer pessoa, tá? Então, e a gente vai ter alguns ambientes especiais, né? Algumas condições especiais para a pessoa com deficiência, sim. Mas o projeto tem que ser acessível. Quando a gente fala em projeto acessível para qualquer pessoa. Tá? A pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, mas a pessoa com nenhuma desabilidade, a pessoa de baixa estatura, uma criança, um idoso, uma mãe com um filho, uma pessoa com um carrinho de bebê, enfim, né? Então, para qualquer pessoa. Isso é extremamente importante, principalmente para nós arquitetos. A gente tem que entender que nós temos que ser os precursores e ter isso como primordial no nosso projeto, né? A gente desenvolver qualquer tipo de projeto e não pensar no projeto, depois eu adapto ele para se tornar acessível. Isso não é possível, isso está errado. A gente tem que pensar o projeto em sendo acessível, nesse termo exatamente para qualquer pessoa, o tempo todo. Assim como a gente pensa num espaço e pensa na porta e na janela, a gente tem que pensar na porta, na janela e esse espaço totalmente acessível, ok? Outro termo que a gente comentou sobre isso quando eu falei sobre os condomínios residenciais é o termo adaptável. Não sei se vocês lembram que a gente tinha uma condição específica para que todos os multiresidenciais, uma norma que começou a valer agora ainda esse ano, né, 2020, que todos os condomínios residenciais, se não forem adaptados, né, se não for já terem condições de serem acessíveis, eles têm que ser pelo menos adaptáveis. O termo adaptável a gente aplica quando a gente tem a possibilidade de transformar um espaço, ou seja, reformar um ambiente, reformar um espaço para que ele se torne acessível, né? Então, tinha uma condição específica lá, não vou entrar no mérito agora,
mas adaptável é um espaço que ele não é acessível, mas que a gente modificando algumas características delas, elas sim se tornem acessíveis, ou seja, aumentar uma porta, por exemplo, então eu tenho uma porta de 70, que ela não é acessível, aí eu reformo ela, então, e transformo ela de 90 sem ter que destruir todo o ambiente. Então, esse é um espaço que é adaptável. Um espaço que não tem essa condição, ele não é adaptável, talvez não atenda algumas normas aí. E, então, alguns itens em termos aí, tem vários outros para vocês depois acompanharem. Outro ponto aqui que a gente tem que ter em mente o tempo todo, na ponta do lápis, quando a gente está fazendo o projeto, é esse módulo de referência, né? Então, não ter sempre claro essas medidas aqui, que é a projeção no piso ocupado por uma pessoa utilizando cadeira de rodas, tá? Que é de 80 centímetros por 1,20. Tenho certeza que vocês sabem muito bem sobre essas medidas, mas eu estou apresentando aqui para vocês terem isso como prioridade o tempo todo. Passando aqui um pouco mais para baixo, foi mais ou menos a gente parou, né? Estava falando dos desníveis, também outro item que eu levantei isso num quiz que a gente fez no começo do ano, no começo do semestre, sobre os eventuais desníveis, qual que era o desnível que a gente aceitável sem ter nenhum tipo de tratamento especial. Acho que a maioria até errou, porque realmente é bem pequeno. Então, o desnível máximo que eu posso ter, que na verdade assim, a gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de desnível, né? Então, deixar rotas planas, né? Mas sem nenhum desnível, mas na eventual necessidade, o desnível máximo é de apenas 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. É bem reduzido mesmo. Qualquer desnível, ele cria um certo obstáculo para quem está com carrinho, com a cadeira de rodas, ou para um idoso, por exemplo, que tem a dificuldade de caminhar mais lento, uma pessoa com a dificuldade de mobilidade. Então, qualquer desnível é um obstáculo. Então, a norma aceita desníveis até 5 milímetros, não 5 centímetros, 5 milímetros, tá? Ou seja, meio centímetro. Para desníveis superiores de 5 e até 20 milímetros, ou seja, de meio a 2 centímetros, também é aceitável, desde que a gente possua uma inclinação máxima de 50%. Um desenho ali, né, bem simples, então a rampinha um pouco mais inclinada, mas passou de 5 milímetros até 2 centímetros, você pode usar deste recurso. Aí acima de 20 milímetros, evitar de qualquer forma, ou transformar ele numa rampa, né, numa rampa mais longa, considerar isso como rampa, ou considerar isso como degrau. Aí degrau, ok, a gente tem uma condição específica de degraus, a norma também explica muito bem sobre degraus e rampas, tá? Mas entender que até 5 milímetros aceitável, de 5 a 20 usar o recurso dessa pequena inclinação, e acima de 20 não fazer desníveis acima de 20, e quando for necessário considerar isso como degrau, ou usar o recurso da rampa para fazer esse atendimento. Um pouquinho mais para frente, pessoal. 97. Sanitários, banheiros e vestiários. Então, essa é o artigo 7 da norma, que fala especificamente sobre os banheiros, né, que é sempre um ponto de dúvida e, assim, pela falta de nós arquitetos ainda termos pensar o projeto o tempo todo em ser um espaço acessível, muitas vezes a gente deixa para resolver isso depois que resolveu todo o projeto, como se isso não fosse tão importante. E o banheiro é um ponto muito específico desse projeto todo, né? Porque acaba ocupando realmente um espaço dentro de todo o projeto, de todo o planejamento, que a gente tem que tomar o cuidado. Então, vou citar alguns pontos, alguns grifos aqui que anotei, porque vocês estão fazendo um prédio, né, de uma dimensão muito grande. Então, é bom vocês tomarem alguns cuidados com relação aos distanciamentos, por exemplo. Então, item 7.3, a localização. Recomenda-se que a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja de até 50 metros. Ok? Então, a distância do ponto mais longo, pegar seu banheiro onde ele está e eu percorrer dentro de um pavimento, por exemplo, né, aquele pavimento do, sei lá, um pavimento terceiro andar,
Você percorre a distância lá, passou de 50 metros, tem que colocar mais um banheiro para distribuir mais um sanitário aí, para que a distância não passe de 50 metros, ok? Eu grifei alguns pontos, mas é importantíssimo que você leia um artigo inteiro, tá? Eu citei alguns aí que eu acho que são mais evidentes aí no nosso projetar, mas todos eles têm a mesma importância. Outro item, os sanitários, banheiros, vestiários e acessíveis devem possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto. Isso é um ponto que entra ano, sai ano, muita gente ainda erra. E erra porque nossos exemplos que a gente tem, que vocês têm aí no CDB principalmente, lá no CDB principalmente, ela está errada. Ela atendia a norma anterior, mas hoje a norma 9050 de 2015, ela foi alterada, e um dos pontos que causou um pouco mais de alteração, que é uma alteração considerável nos projetos, é essa aqui, do banheiro e vestiário acessível, ou seja, banheiro e vestiário para PCD, ter entrada independente, ou seja, eu vou ter um banheiro masculino, eu vou ter um banheiro feminino e vou ter uma entrada para o banheiro PCD, banheiro para PCD, para pessoa com deficiência. O exemplo lá do CDB, como é que ele está no CDB? Eu tenho banheiro masculino, eu entro no banheiro masculino, né, e tenho banheiro PCD lá dentro do banheiro masculino. Isso acontece em vários outros espaços públicos. Eu lembro que o shopping, acho que alterou recentemente, mas era desse jeito. Se eu não me engano, no aeroporto também foi alterado há pouco tempo, mas também era desse jeito. Então, assim, o CDB continua desse jeito. Você entra no banheiro ou masculino ou feminino, e lá dentro que está o banheiro PCD. E aí está bem claro por que não deve ser assim, por que a gente tem que colocar uma entrada independente. Então, vou ter um acesso direto para o PCD, porque se eu for uma pessoa com deficiência, uma pessoa que precisa de ajuda, e o meu ajudante é uma mulher, é minha mãe, é minha esposa, é minha filha, então eu não posso, qual banheiro eu escolheria nessa outra situação, né? Eu tenho que entrar no banheiro masculino ou no banheiro feminino, porque a acompanhante é do outro sexo, né? Então, por isso é importante vocês terem isso bem claro na hora de projetar. Eu tenho banheiro masculino, tenho banheiro feminino e eu tenho banheiro com acesso independente para o banheiro PCD. Ok? Ainda aqui nessa mesma página, tabela 9, o número mínimo de sanitários acessíveis, banheiros públicos, edificação de uso público, situação da edificação a ser construída, né? Onde está grifado, tá? Que eu estou lendo aqui. Então, edificação a ser construída, ou seja, não é um projeto existente, não é uma edificação existente, é uma edificação que está em projeto, que vai ser executado ainda. O número mínimo de sanitários acessíveis com entrada independente, como acabei de citar, é 5% do total de cada peça sanitária, como no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Tá? Então, para espaços de edificações de uso público, em fase de projeto, 5% de cada peça sanitária, com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento, ou seja, um para o masculino e um para o feminino. Então, isso é exclusivo do edificação de uso público. No nosso caso, a gente pode considerar como uma edificação de uso privado, certo? Privado, mas com acessos de uso comum. Então, aí ele tem uma outra situação aqui, a ser construída, que seria o que a gente está fazendo. Deixa eu até grifar aqui, porque faltou o grifo nosso aqui. A ser construída, 5% de total de cada sanitário, com no mínimo um onde houver sanitário. Observem que aqui ele não colocou para cada sexo, ou seja, a norma aceita que seja um para ambos os sexos, né? Um banheiro para pessoa com deficiência, independente se ela é do sexo masculino ou feminino. Ela não te obriga a fazer banheiro PCD para masculino e outro banheiro PCD feminino. Tá? Isso é somente para espaços de uso público, e aí que a gente considera como uso público. Isso gerou, na verdade, um monte de discussão, porque vamos considerar um restaurante, por exemplo. O restaurante é de uso privado ou de uso público?
o uso é público, certo? Eu vou abrir para pessoas externas a usarem meu espaço. Mas aí se entendeu, isso já foi pacificado, que de uso público seriam ambientes de manutenção da esfera pública, seja do governo, da prefeitura, né? Então, o espaço da prefeitura tem que ser assim, sei lá, o fórum que é gerido pelo Estado tem que ser usado como, é considerado como de uso público, tá? Mas um restaurante é de uso privado. Então, o nosso prédio a gente pode considerar como de uso privado. Se tiver algum espaço de uso público, a gente tem que atender, então, esse primeiro item aqui. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat, não sei se vocês estão comentando alguma coisa aí, tá tudo bem com vocês? A Leiriane comentou aqui que tem aquelas opções de banheiro família. Tem sim, eu ainda não tenho, estou atualizado com relação a se existe uma norma específica para isso na 9050. No shopping tem bastante, em todos os shoppings agora, então, a maioria deles estão usando isso. Eu sei que no Bosque dos IPs tem um espaço específico para isso, para a família, então, para o bebê, né, um espaço para trocador, um espaço totalmente diferente. Eu não sei se isso é tratado na norma, mas acho que é uma opção bem interessante. A Liliane colocou um ponto bem legal para vocês pensarem no projeto de vocês, se não é dentro da norma, mas também como uma opção para né, deixar mais confortável o espaço e tudo mais. 97, 98, ainda continua nos banheiros. Mais um grifo meu aqui. Recomenda-se que nos conjuntos de sanitário seja instalada uma bacia infantil para o uso de pessoas com baixa estatura e de crianças. Olha só, mais um item que a gente não vê muito, não vê tanto assim. Os shoppings, como eu acabei de dizer, são os que estão mais antenados com relação a isso, os que sofrem mais sanções, principalmente, é o que sofrem mais reclamação quando não se atende alguma coisa. Então, são os primeiros geralmente são os primeiros a atender, né? Então, os banheiros, os grandes shoppings de Campo Grande, acho que todos já estão atendendo essa condição, mas não é um espaço, uma situação muito comum de se ver, né? E a norma já está recomendando. Olha só que interessante também. Recomenda-se. Quando a norma coloca recomenda-se, é porque ela não vai ser obrigatória, uma cobrança obrigatória, mas que é recomendado que tenha, se há possibilidade que se faça. Nós, como arquitetos, então, entendemos que é importante sim colocar esse espaço, essa bacia infantil, tanto para crianças como para pessoas com baixa estatura, ok? Então, vamos considerar isso no nosso projeto sempre que possível. Outro grifo aqui é o Dimensões do Sanitário Acessível e do Boxe Sanitário Acessível. Então, é importante que vocês leiam com muita calma essas dimensões aqui. A norma fala de dimensões do sanitário para reformas e para projetos novos, né? Mas essa é uma condição que vocês têm que implantar em todos os projetos. Lá no artigo que eu publiquei, no post que eu publiquei dentro do Classroom, vão estar alguns exemplos também, para facilitar um pouco mais, mas sempre venham para a norma para consultar, para você considerar, confirmar se está tendo tudo acessível. Então, a gente fala desde a circulação, o giro, né, o giro de 360, a área necessária para garantir a transferência lateral. É importante que vocês entendam para que e por que são todas aquelas dimensões, para vocês não ficarem presos nos modelos, né? Então, às vezes a gente tem umas condições e que o formato não é muito favorável ao nosso projeto, e a gente precisa modificar alguma coisa. Então, entender por que a gente tem aquele espaço do lado da bacia. É a área necessária para garantir a transferência lateral. Então, o cadeirante precisa estacionar, né, a sua cadeira de rodas ao lado do vaso sanitário e poder, segurando nas barras, fazer a transferência. Então, ela é a transferência lateral. Ele chega do lado do vaso sanitário e faz a transferência lateral, ou de forma perpendicular ou diagonal. Então, essas condições, as figuras 97 e 102 ilustra melhor isso. Então, entender como é que, para que são aqueles espaços, para poder você, na hora de fazer o projeto, adequar isso à necessidade de cada situação. Área de manobra, a altura do lavatório, enfim. A dimensão da porta, né? Lavatórios.
quando a porta for instalada, deve abrir para o lado externo do sanitário, e possuir um puxador horizontal. Pode ser instalada a porta de correr desde que atenda as condições previstas nesses itens aqui. Eu grifei aqui porque sempre gerava essa dúvida, porque a gente fala sempre da porta abrindo para fora, né? A porta com 90 centímetros abrindo para fora. E aí a porta de 90 é uma porta grande, que muitas vezes atrapalha a circulação, e aí sempre se questiona se há possibilidade de ser uma porta de correr. Então, a norma atende, fala que é possível sim, desde que atenda essas condições, aí vocês consultam as condições lá, nada muito extraordinário, mas que muitas vezes acaba resolvendo aí um problema dessa porta abrindo para fora e gerando um transtorno na circulação e tudo mais. Então, chequem isso para vocês fazerem da forma correta. Então, esse eu grifei aqui como lembrete, mas vocês podem perceber que todos são extremamente importantes para a elaboração desse projeto. Alcance visual do espelho, mais um grifo aqui. Quando houver mais de um sanitário acessível, recomenda-se que as bacias sanitárias sejam posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia, para atender a uma gama maior de necessidades de pessoas com deficiência. Ok? Então, autoexplicativo aí, né, pessoal? Algumas áreas de aproximação do lavatório, desculpa, aqui em cima, as áreas de transferência, perpendicular, lateral e diagonal. Então, atendendo essas condições aqui, e por que tenho que atender todas elas? Porque depende muito da condição da pessoa que vai precisar fazer a transferência ou da pessoa para ajudar essa pessoa a fazer a transferência. Então, tem pessoas que eu separo lateralmente, dependendo da deficiência dela, ela não consegue fazer a transferência de um lado para o outro, então ela precisa posicionar de uma outra forma, em outro sentido, e a gente tem que atender todas elas, ok? Não adianta atender só uma, isso que é importante que vocês entendam, porque se eu atender só uma, eu ainda vou continuar gerando dificuldades para dependendo da deficiência dessa pessoa. Continuando aqui, mais algumas imagens que vocês vão poder ver. As medidas mínimas de um sanitário acessível. Então, aqui o giro de 360, os distanciamentos entre o giro e o limite máximo, né, que você pode interferir dentro dessa circunferência, aqui desse diâmetro de 1,5 m, né, tanto da bacia quanto do lavatório. Ok? As distâncias aí de transferência lateral, então, da borda do vaso até a parede, 80 centímetros, né? Então, algumas condições aí que vocês têm que tomar bastante atenção. Vamos passar um pouco mais para frente agora. Boxes comuns. Esse é bem importante também. Lembra que a gente falou de espaços acessíveis, que são para todos os tipos de pessoas? Olha só, essa é uma outra condição que eu tenho certeza que o exemplo que vocês têm lá no CDB é muito ruim, porque ela não atende. Ela é terrível, né? Para você usar o banheiro, eu acredito que o feminino deve ser exatamente igual ao do masculino. A gente tem que entrar, tem que subir no vaso para poder fechar a porta, ou ficar colado aqui na parede para fechar a porta. É terrível. Porque por que isso acontece? Porque não tem um distanciamento adequado entre o giro da porta e o vaso sanitário. Então você fica espremido aqui. Para poder fechar a porta, você tem que fazer malabarismo, né? Então, tenho certeza que para quem usou o banheiro lá, né, todos vocês que usaram o banheiro lá perceberam essa dificuldade. Ou, olha só que interessante, para resolver o problema do banheiro do CDB, ela teria que abrir para fora, né? Eu já resolveria 100% desse problema. Mas como ela abre para dentro, então essa condição mínima aqui, entre o raio, né, a projeção da abertura da porta e o limite do vaso sanitário, uma distância mínima de 60 centímetros, tá? Então não é 80 mais 60, tá? Como pode ver que ó, entre parede, vaso e a projeção do giro, então uma circunferência de diâmetro de 60 centímetros para poder fazer esse acesso dentro do box do banheiro muito mais confortável, né, e acessível de fato, tá?
Então, isso é importante porque muita gente acaba errando, a gente acaba vendo os exemplos que a gente convive e acha que estão certos, né? Então, a norma foi atualizada e isso é importante que vocês tenham atenção. Aqui, ó, o exemplo do banheiro. Ah, não tenho tanto espaço para o box? Ah, simplesmente faça uma abertura para fora, desde que também, lógico, tomar cuidado para isso também não gerar um conflito na sua circulação externa também. Ok? Importante, olha só que interessante também, que o banheiro, apesar de ele ser um banheiro comum, é importante que sempre que possível a gente atenda a condição de barras de apoio para o boxe comum. Aquele boxe comum de 90 só com vaso sanitário, aqui a condição, o exemplo da porta abrindo para fora, e essas barras em L nos dois lados para fazer o uso acessível desse box. E por que são essas barras? Então, a pessoa não é cadeirante, tá? Ela tem uma mobilidade reduzida, mas não é cadeirante, ou uma pessoa idosa que usa bengala, enfim, uma condição de poder se apoiar para poder fazer a abertura do vaso, para fazer as necessidades, para poder sentar, levantar, para usar ela de pé também. Então, várias condições com dificuldade para quem tem dificuldade de levantar e sentar. Então, são barras que são sugeridas aqui. Eu não lembro se elas eram obrigatórias. Recomenda-se, de novo, recomenda-se pelo menos um box com barras de apoio em forma de L ou duas barras laterais, duas barras retas de 70, tá? Então, isso é importantíssimo aqui, vou até grifar também, essa recomendação que eu acho muito bacana quando a gente fala de espaços públicos, dar essas condições todas, né, para que se torne o espaço realmente acessível. Lavatórios. Vamos botar aqui, lavatórios em sanitários coletivos. Os tampos para lavatórios devem garantir no mínimo uma cuba com superfície superior entre 78 e 80, livre inferior a 73. Por que livre inferior a 73? A aproximação, né, com a cadeira de rodas para fazer o uso adequado do lavatório. Também deve ser dotados de barras posicionadas. Quando se tratar de bancadas com vários lavatórios, as barras devem estar posicionadas nas extremidades do conjunto, podendo ser apenas em uma das extremidades. Vou ver se eu tenho aqui o exemplo, vamos ver se tem a figura. Acho que eu tinha a figura aqui. Aqui. Não é essa que eu queria mostrar, não. Enfim, acho que eu não tenho aqui. Mas acho que ficou claro, né, pessoal? Deixa eu botar aqui. Desculpa. Fica aqui. Então, aquelas bancadas onde tem 5, 6, 7 lavatórios, enfim, né? Aquelas bancadas de lavatórios, escolhe a extremidade da esquerda ou da direita para colocar as barras de apoio, considerando sempre esse espaço livre e inferior. Os mictórios, né? Os banheiros masculinos sempre têm mictórios. Quando houver pelo menos um mictório em cada sanitário, ele deve atender ao disposto no item abaixo aqui, que é essa condição de largura mínima, né, para fazer essa circunferência mínima de 60 e as barras de apoio laterais também. PMR, pessoa com mobilidade reduzida, tá, pessoal? As barras de apoio do mictório, dotadas de barras de apoio, conforme o disposto nessas figuras abaixo, ali, ó, né? Uma divisória com pelo menos 40 centímetros, o vão entre elas de pelo menos 80, as barras de apoio com uma aproximação, distanciamento de 60 do eixo, e no eixo o mictório de fato, com essas alturas aqui, e geralmente essas alturas convencionais mesmo, né? Nada de mais aqui. Vamos continuar, vamos lá para... Estamos acabando, tá, pessoal? Dimensões mínimas de box de chuveiro, outra coisa que é importante que vocês pensem, vocês vão ter banheiros, mas vão ter também vestiários, né? Então a gente vai ter chuveiros nos vestiários, as dimensões mínimas dos boxes de 90 por 95, uma medida extremamente adequada para todo o tipo de uso. O pensamento sempre do banheiro acessível, né? Aí o banheiro para pessoa com deficiência,
Lógico que algumas condições especiais do banco para sentar e apoiar, as barras de apoio para apoio, né? Então, algumas condições aí para facilitar o uso também. Aqui no centro. Mobiliário urbano. Isso é outra coisa bem bacana. A gente acaba esquecendo algumas vezes que todo mobiliário urbano tende os princípios do desenho universal. Vou repetir a palavra desenho universal, conforme conceitos e princípios abordados lá no anexo A. Então, eu grifei algumas coisas aqui. Olha só. Ponto de embarque, desembarque de transporte público, semáforo, telefone público, né, para ver que vocês precisam, que precisa ser atendido, atualizado, onde não existe mais isso, não existe mais cabine telefônica também, todo mundo tem celular, mas enfim, está aqui, olha só, quando há necessidade, tem as condições, está escrito bebedouros, né, olha só, lixeiras, aqui, orientação da paisagem e ambientação urbana, vegetação. Esse é outro item bem bacana para vocês, a gente está pensando no projeto e pensando lá na gentileza urbana, aí muita gente pensando numa praça, e essa praça é uma paisagismo bacana, bonito, agradável, confortável, que gera sombreamento, que gera um passeio com visual bacana, né, um visual bonito, mas também tem que ser acessível. Então, aqui alguns itens extremamente importantes quando vocês estiverem fazendo esse projeto. Lógico que eu estou avançando um pouquinho mais para a área de paisagismo, mas é bom que vocês já tenham isso em mente quando chegar o momento, ou né, que vocês estiverem fazendo ou dando uma consultoria, né? Então você não precisa ser um paisagista de fato, né, talvez não é a sua área, mas quando for fazer a consultoria para fazer a sua praça, o projeto da praça é sua, o paisagismo você tem que lembrar o paisagista de quem está escolhendo as espécies, essas características aqui. Então, plantas que nas áreas, a vegetação não pode apresentar as seguintes características: espinhos, outras características que podem causar ferimentos, raízes que prejudiquem o pavimento. A gente vê o tempo todo nas calçadas aqui de Campo Grande, né? Então, toda a raiz projetando para fora da calçada, do piso e prejudicando toda a circulação. Princípios tóxicos perigosos, então é importante você tomar esse cuidado quando for especificar a planta, né, fazer essa consulta, fazer esse questionamento, né, junto com o profissional especializado ou você mesmo se especializar na área de paisagismo. Esse primeiro item aqui, devem garantir que ramos, raízes, plantas em torceira e suas proteções, muretas, grades e desvio, não interfiram nas rotas acessíveis e áreas de circulação de pedestres. Isso é o que acaba muitas vezes, muitos projetos acabam prejudicando essa circulação por falta da especificação correta, né? Então, às vezes, árvores de baixa estatura em que os galhos começam a invadir a calçada numa altura muito baixa, né? Então, ela tem que ser uma árvore alta ou fazer a poda corretamente para que a área de circulação ela fique totalmente livre. Não só o piso de 1,5 m, 1,20 m livre, mas toda essa projeção de pelo menos 2 metros para cima totalmente livre. Esse é o principal problema causador de acidentes, né? Então, é sempre citado isso quando a gente vai falar sobre acessibilidade em espaço público. Esse é o principal problema. Antes eram os orelhões, né? Os famosos orelhões, porque a bengala do deficiente visual ia batendo e não encontrava o orelhão mesmo, onde fica o telefone, ele acabava trombando, porque a bengala não encontrava isso. Outro ponto são as árvores, que é exatamente o mesmo problema. Então, ele pode até encontrar, no máximo, uma barreira, tipo uma muretinha, ou o próprio tronco da árvore, mas o galho está mais alto e ele não consegue, ele não está fazendo a vareta dele, não está olhando para cima, né? Ele está sempre olhando o piso. Então, sempre pensar na projeção vertical dessa área de circulação do pedestre para que não provoque nenhum tipo de acidente. E aí é o que mais acontece. Sempre quando a gente fala sobre isso, é sempre citado isso como o fator de maior número de acidentes, esse tipo de condição, em que o obstáculo não está no piso,
mas está no espaço acima, né, bem na área de circulação dele. Ok? Algumas condições de assentos públicos, tá? Eu grifo, quando grifo aqui o tópico principal, é para fazer a leitura de todo esse material aqui abaixo, ele tem várias condições, olha só que bacana. Então, a gente tem uma faixa livre de circulação de 1,20 m, né? Então, a gente está falando de uma praça, por exemplo, e aí no exemplo aqui, lógico, um exemplo, não é para fazer exatamente desse jeito, mas o que ele quer dizer é que deixar uma área de 1,20 m, ele fez um recuo aqui com um mapeamento, inclusive, de uma muretinha para fazer a aproximação correta, tem uma cadeira, né, uma cadeira de praça aqui para descanso, e deixou sempre um espaço lateral, inclusive nos dois lados aqui, de pelo menos 80 centímetros, para aproximação da pessoa com cadeira de rodas, tá? Porque ele está com um amigo, alguma coisa assim, ele vai sentar próximo, né? Não vai sentar distante ou de frente, ou se não tivesse espaço, ele teria que ficar de frente aqui, atrapalhando a circulação, ou de lado, tirando alguns espaços da própria cadeira que você disponibilizou. Então, alguns exemplos aqui, para, né, algumas anotações aqui que vocês devem fazer no ato de projetar. Mais 2 itens só, já estamos bem no finalzinho. Ah, sim. Bilheterias, balcões de informação e similares. Desculpa, cadê a branquinha aqui? Bilheterias, balcões de informações e similares. A gente está falando de um projeto comercial, e esse projeto comercial, né, vai ter entradas de acesso privado, por exemplo, para salas de serviço, até para o edifício residencial, não é? Então, a gente vai ter alguns balcões de informações, ou a entrada ali, onde você tem um balcão para fazer a triagem de quem entra, né, de quem está acessando o prédio, né, ou mesmo lá no shopping, você vai ter um balcão de informações, alguma coisa assim. Então, bilheterias e balcões de informações devem sempre estar próximas às entradas, lógico, exceto os locais de grande ruído, devem ser facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis. Olha só. Para facilitar a leitura labial e gestual de quem está dentro do balcão, o projeto de iluminação deve assegurar que a face do atendente seja uniformemente iluminada. Olha só que interessante, a gente acaba esquecendo muitas vezes, olha, o projeto de iluminação, a gente está falando de arquitetura, do espaço, da altura do mobiliário, né? Mas também do projeto de iluminação. Para facilitar a leitura, então quem tem dificuldade, o deficiente auditivo, por exemplo, ele ele consegue entender o que a pessoa está falando pela leitura, né? Pelo movimento do lábio, pelos gestos, pela interpretação facial, ele consegue fazer a leitura do que está sendo falado para ele. E se o atendente não estiver bem iluminado, ou muitas vezes, olha só, tem aquele vidro, né? Muitas vezes a gente tem um vidro naquele balcão e gera muito reflexo no vidro, ele não consegue, ou ele consegue olhar a si mesmo, mas não consegue olhar para quem está atrás desse vidro fazendo o atendimento. Então, tomar esse cuidado também, para que de repente a iluminação prejudique. Ou quando é livre, né, que geralmente está mais livre, a face de quem está atendendo, aquela área toda tem que estar bem iluminada. Outro ponto, telas e grades podem dificultar a comunicação e devem ser utilizadas somente em casos essenciais por questão de segurança. Os bilheterias e balcões de informação acessível devem possuir superfícies com extensão mínima de 90 centímetros e altura entre 90 e 1,5 do piso acabado, assegurando-se a largura livre mínima sobre a superfície de 80 centímetros. Medidas aí que vocês têm muita facilidade. Deve ser garantida a aproximação lateral, a pessoa na cadeira de rodas, né, pessoa com cadeira de rodas, o PCR, e circulação adjacente que permita o giro, chegar, virar e voltar, de 180 graus. Deve ser assegurada a altura livre sobre a superfície de no mínimo 73 centímetros, com profundidade livre mínima de 30, para permitir a aproximação frontal ou lateral. Então, medidas aí para vocês se atentarem na hora da desenvolvimento do projeto desses balcões aí. Importante, pessoal, eu estou identificando aqui alguns detalhamentos, mas não se preocupem tanto com isso nessa fase de projeto e nem na próxima. A gente está falando de anteprojeto ainda. Tá? Isso aqui eu estou falando a existência dessa norma, de itens que vocês têm que pensar quando forem fazer os projetos, mas não é o momento ainda.
mas vocês vão ter, né, uma explicação aqui, lembrar disso quando estiver fazendo o projeto. Agora eu cheguei no momento de fazer o balcão, quais são as especificações que eu preciso detalhar no meu balcão, mas não é o momento ainda, mas é bom que vocês tenham sempre essa atenção na hora do projeto. Eu acho que a gente está chegando bem no finalzinho já. Sim, restaurantes, refeitórios, bares e similares. Os restaurantes e refeitórios devem possuir pelo menos 5% total de mesas, com no mínimo uma acessível à pessoa com cadeira de rodas. Estas mesas devem ser interligadas a uma rota acessível, atender ao descrito no item 3.2, depois vocês consultem lá. A rota acessível deve incluir o acesso ao sanitário acessível. Olha só, a gente está falando de espaços, né, restaurantes, refeitórios, a gente está considerando isso no nosso projeto, no projeto do prédio multifuncional. Então, atender essas normas aqui, eu grifei essa, que talvez seja a que mais chama atenção, mas que, né, diz muito sobre a quantidade de mesas, a questão da rota acessível, o acesso, inclusive, também para o sanitário. Ok? Mas aí muitos outros itens aí para vocês se atenderem. Enfim. Bom, é isso, pessoal. É isso aqui que eu tinha para falar sobre... É isso que eu tinha para falar sobre a 9050. Eu tenho certeza que vocês podem ter gerado algumas dúvidas aí. Se vocês quiserem colocar agora, eu vou ficar à disposição também. Se vocês quiserem falar também um pouquinho sobre o projeto de vocês, o fluxograma que vocês já começaram a desenvolver, se já finalizaram, eu também vou ficar disponível também. Tá? Eu vou finalizar a gravação para eu poder postar isso depois para o restante da turma, mas vou ficar por aqui até o nosso horário de aula.